você que acompanha a Defensoria Pública nas redes sociais. Nós estamos aqui diretamente da Semana da Defensoria 2025, que reúne toda a classe para um encontro de formação, desenvolvimento e diálogo. Por isso, nosso time está em campo para um podcast especial Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Roda a vinheta. Hoje, o nosso papo agora é com a doutora Bianca Fantinato, da 6ª Regional de Santo Antônio de Jesus, e doutor Rafael Vilela, da 11ª Regional de Irecê. Doutor Rafael, fala um pouco pra gente de como é que tem sido o desafio lá na Regional, lá em Irecê, quais são as principais demandas que têm surgido. Tudo bom, muito prazer, bom dia a todos. Inicialmente, eu me chamo Rafael Vilela. Antes de ser coordenador da 11ª Regional, eu sempre atuei em Irecê, desde 2020, quando a gente foi nomeado, na área crime. Na área crime de execução penal. A Regional de Irecê é uma regional muito boa de trabalhar, são os mesmos defensores que estão lá desde 2020. E esse ano veio com mais uma colega, né, que veio a crescer o time. Ele fica no sertão da Bahia, a 500 quilômetros de distância, então já demonstra um pouco do desafio. E ele compreende as regionais de Itaberaba e Ceabra. Ceabra, que já fica quase 200 quilômetros de distância. Em Irecê, a maioria dos processos na área criminal, apesar de eu estar atuando na vara do júri, é de violência doméstica. Tem muitas audiências de custódia todas as semanas em relação à violência doméstica. Mas o principal desafio da nossa regional é direito de família. São muitos atendimentos, né? Se você lembra, uma cidade muito grande e que a maioria da população está incluída no limite, né, da hipossuficiência para poder... Quando a gente fala direito de família, doutor, explica para quem está em casa. Quando a gente fala direito de família, a gente está falando de quê? De guarda, de pensão? A gente está falando de tudo. Está falando que quando envolve relações entre a família e todos os problemas decorrentes. Guarda de filho, separação, divórcio, pensão de alimentos, que é uma das mais recorrentes. Exames também de DNA, a gente também faz essa parte extrajudicial muito importante, que toda semana a gente colhe e acaba evitando, né, de que essas ações se desaguem no judiciário, a gente consegue fazer acordos dentro da própria Defensoria. Que maravilha. Doutora Bianca Fantinato, da 6ª Regional de Santo Antônio de Jesus. Doutora Bianca, seja muito bem-vinda. Gostaria que a senhora se apresentasse e dissesse pra gente quais são os desafios lá da sua região. Pronto. Muito obrigada, Bárbara. Para mim é um prazer poder participar, compartilhar um pouco com vocês no meu dia a dia. Eu também, antes de ser coordenadora, atuava na área criminal lá em Santo Antônio de Jesus. Estava numa vara que trabalhava com júri, crimes comuns, infância, saúde, fazia diversas atuações. Agora, na 6ª Regional, qual que é o desafio da minha regional? É que a gente está numa regional que é muito grande, são muitas unidades. Engloba Cachoeira, Santo Amaro, Amargosa, Valença, Cruz, Nazaré e Santo Antônio de Jesus. Então, a coordenação, a gente está apoiando os defensores que estão na ponta a executar um trabalho. A gente tem diversas atuações para poder compartilhar de como está sendo o dia a dia ali, o apoio dos colegas. Posso te dar um exemplo. Na área coletiva, região de Valência, ali do Baixo Sul, a gente tem várias comunidades quilombolas. Então a Defensoria, ali na ilha de Tinharé, a Defensoria, através da doutora Letícia Peçanha, faz uma atuação e dá Santo Amaro, a gente tem uma questão com relação ao chumbo. O colega também tem participado da audiência pública, tem se envolvido nas questões, porque a cidade tem uma contaminação de chumbo, também tem uma atuação coletiva importante. Em Santo Antônio de Jesus, a gente tem uma atuação de grupos de reflexão masculino. Sim. Né? Então, a gente tem um trabalho com homens que estão respondendo processo de violência contra a mulher. A gente tem um projeto lá. Então, tem reuniões na Defensoria, a cada de 15 em 15 dias, na terça-feira à noite. A gente tem 3 psicólogos, né? Um professor da universidade, da UFRB, conduzindo esses processos de reflexão, né? Buscando mudança de comportamento. Muito bom, né, doutora? Porque a gente chama o homem para discussão, né? Para mesa. Isso. Desde a Lei Maria da Penha, a gente vem fazendo um trabalho de fortalecer as mulheres, né? Sim. E aí, esse é um trabalho da gente fortalecer também os homens, no sentido de promover uma reflexão,
sensibilizar eles, porque muitas vezes o machismo tem a ver com a criação, a cultura da sociedade, né? Que coloca pra eles que homem não expressa sentimento, homem não tem vulnerabilidade, né? E o homem resolve as coisas no grito, né? É a última palavra do homem. Então, eles estão reproduzindo comportamentos que aprenderam. Então, é um momento que a gente tem de sensibilizar eles para poder vivenciar outras experiências. Doutor Rafael, me fala uma coisa. Aqui no podcast Justiça Seja Feita, a gente adora ouvir uma história. Eu queria que o senhor trouxesse pra gente aqui uma história aí, desse seu caminho aí com a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Aquela história que você conta ali pra família, aquele caso interessante. Divide com a gente. Tem casos interessantes. É porque a gente atuava na área de execução e de criminal. E que geralmente são histórias tristes, né? Sim. Pessoas que ficam muitos anos esperando julgamento e no final a gente consegue provar a inocência. Teve algum marcante, assim, que o senhor considera que foi marcante? Alguém que foi injustiçado durante um longo tempo aí, que na atuação da Defensoria fez diferença? Todos esses que ficam presos e que são, no final, absolvidos são marcantes. Mas um em especial foi que ele perdeu a esposa, infelizmente assassinada, em via pública, no município de Irecê. E aí, quando a polícia foi avisar ele que a esposa tinha sido assassinada, sido morta, ele não reagiu bem, não quis ir no local e, por isso, ele acabou sendo preso. A polícia levou ele e a juíza acabou mantendo a prisão e a gente conversou com ele chorando, aquela dor me marcou muito, porque ele tinha perdido a esposa e não tinha sido preso de forma injusta, e que não era flagrante, nenhuma prova que induzisse que ele tinha sido. Era uma pessoa muito sofrida, né, do sertão, do interior, e a gente que depois de 30 dias, além de conseguir soltar ele, mas o verdadeiro assassino foi conseguido, foi encontrado pela polícia, encontrado provas. Mas eu gostaria também só de acrescentar um pouco em relação à fala da colega, porque lá em Irecê nós também temos esse grupo de reflexão e que o República é muito importante. Porque não é dentro da Defensoria, a gente faz na faculdade, junto com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Defensoria, e a gente participa dessas rodas de conversa. E essas pessoas que acabam indo lá, que praticam violência doméstica contra as mulheres, eu percebo que elas não voltam a recidir. Que essa parte de esclarecimento, de rodas de debate, ela é muito efetiva, muito mais do que a própria repressão. Que bom, então. Doutora Camila Canário, ela sempre fala sobre o mover do defensor público, né? O que faz o defensor público de fato atuar. Eu queria que a doutora Bianca falasse um pouquinho assim, o que é que te move, doutora Bianca, a levantar todos os dias e assumir um desafio tão grande que é coordenar um regional como Santo Antônio de Jesus? Acho que a justiça é o que move a defensoria. E a gente dar voz para quem não tem voz é algo muito que toca demais. Então, quando a gente consegue reverter uma prisão injusta num sistema que está aí na contramão disso, né, encarcerando pessoas, não analisando especificamente, assim, mais detalhadamente todos os casos, por conta da demanda, né? A gente sabe que as instituições todas estão abarrotadas de serviço. Então, é muito bom a gente poder conseguir, né, fazer aquela pessoa ser ouvida e aquela história ser ressignificada. É maravilhoso. Eu tenho também casos. Doutor Rafael, fala pra gente. O que nos move na coordenação é prestar um serviço público de qualidade. A gente entende que muitas vezes as classes mais desfavorecidas acabam não tendo grande orçamento, do governo, né? E apesar de a Defensoria ter menos orçamento que os outros órgãos, como o Ministério Público, nós somos imbuídos de sempre prestar o serviço com melhor qualidade, melhor do que tão bom como se tivesse um advogado, e na verdade até melhor, que é isso que a gente sempre acorda com essa vontade. Muito obrigada, doutor Rafael Vilela, da 11ª Regional de Irecê, doutora Bianca Fantinato, da 6ª Regional de Santo Antônio de Jesus. Eu quero agradecer verdadeiramente pela presença de vocês aqui no podcast, edição especial, podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E você que está nos acompanhando, vai lá nas nossas redes sociais, vai no YouTube para não perder nada. Continue com a gente.